Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Canastra. O meu nome é Ramires. Eu sou a Jéssica, é um prazer ter você aqui com a gente nesse projeto muito especial que nasceu para valorizar o comércio, o turismo e as pessoas incríveis da nossa região, a Serra da Canastra. A gente está aqui bem ao pé da Serra da Canastra, um lugar de belezas naturais, culturas e muita história boa. É por isso que toda semana iremos trazer convidados especiais para agregar valores à nossa região. Vão passar por aqui comerciantes, empresários, influenciadores e gente que acredita no potencial da canastra. Então, se você é amante da canastra como a gente, venha conhecer histórias reais e participe do nosso Papo Canastra nas redes sociais. E para começar com o pé direito, o nosso convidado de hoje é o Marco, do Mundo Canastreiro. Ele transforma amor pela canastra em produtos lindos, souvenirs criativos e cheio de identidade. Bora conhecer mais essa história? Roda a vinheta, Marco. Seja muito bem-vindo ao Papo Canastra e conta pra gente quem é o Marco por trás do Mundo Canastreiro. Bom, gente, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse local que é uma referência para nós que mudamos recentemente aqui para o Glória. Aqui na figura do Ramires, da família do Ramires, que nos acolheu de uma forma sensacional. Não só a família dele, mas eu tenho outras pessoas aqui que são muito especiais para a gente, que nos acolheu de uma forma muito calorosa, né, e a gente é muito grato por isso. Jéssica, o Marco, antes de mais nada, ele é marido da Gabriela, ele é pai do Paulo Henrique. Aí depois o Marco pode fazer uma edição, mostrar para todo mundo aí quem é o Paulo Henrique. Parece com o pai, com o Paulo Henrique. O Marco, antes de chegar até aqui, né, antes de ter o Mundo Canastreiro, tem uma vida pregressa. O Marco é de formação em tecnologia da informação, tem mestrado, tem especialização em mestrado em engenharia de produção. Trabalhei com consultoria durante quase 20 anos, tive uma empresa de consultoria em Ribeirão Preto, voltada para melhoria de processos. Fui professor universitário também durante quase 20 anos. Guerreiro, hein, Marco? Pois é, né? E assim, muita coisa. E hoje o Marco, junto com a Gabriela, temos o Mundo Canastreiro, né? Como você falou, que produz e comercializa souvenirs da Serra da Canastra. Moramos no Glória há exatamente um ano, agora sábado completamos um ano. Que legal. Né? Somos gloriosos, né? Como o pessoal costuma dizer. E estamos aqui na luta como diversos outros loucos que mudaram para cá. Exato, né? Para empreender, para ter uma melhor qualidade de vida. Então, esse é o Marco. Muito legal. Marco, só agregando aí, né, um pouco de valor a seu assunto, eu também fui embora para Ribeirão Preto, fui embora também para Araras, saí daqui também em 1989 e retornei agora em 2011, né, para o Glória também, trazendo assim muitas ideias também para cá, trazendo uma bagagem muito boa também de conhecimento. Então, assim, a nossa terra realmente é bem acolhedora. O São João Batista do Glória, a Serra da Canastra é uma região muito acolhedora mesmo. E a gente está aqui para acolher todos que quiserem vir para cá. É uma região apaixonante, né? É apaixonante. Eu falo que quem bebe a água do Glória fica por aqui, não vai embora. Pois é. Não é? Ô Marco, mas conta-me um pouquinho assim, de onde que veio essa ideia de trabalhar com souvenirs e transformar a identidade da canastra em produto? Pois por que morar na Serra da Canastra? Eu e a Gabriela, a gente esteve aqui na Serra pela primeira vez em janeiro de 2013. Eu lembro muito bem que era entre o Réveillon e o meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de janeiro. E não sei por que cargas d'água a gente resolveu vir e visitar a Serra da Canastra. E nós fomos para Delfinópolis. E é engraçado que nós não tínhamos carro 4x4 nem nada, contratamos passeio, fizemos, né, conhecemos diversos lugares em Delfinópolis. E quando a gente foi embora, atravessando a balsa, a gente teve a sensação, né, um olhando para o outro, falou assim, poxa, aqui seria um lugar que gostaríamos de morar, de passar a nossa, sei lá, aposentadoria ou a nossa velhice. E a gente saiu daqui realmente com essa sensação. E aí, a periodicidade
né, de visitas à serra foi aumentando. Uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 Fala, meses. se E aí, quando a gente viu, quase todo mês a gente estava passeando por aqui. Que legal. E aí conhecendo outros lugares. Em 2020, ano de pandemia, quando houve a primeira abertura da serra, eu lembro que foi no feriado de Corpus Christi, que coincidiu com o aniversário de Ribeirão, que nós morávamos em Ribeirão Preto, nós viemos para a serra, doido para sair de casa, e eu lembro que foi a primeira ou segunda vez que eu passei pelo Glória. Nós passamos pelo Glória e fizemos o caminho do Canteiros para ir até São Roque. Uhum. Como era época de pandemia, foi muito engraçado, porque no porta-malas do carro tinha lisoforme, tinha álcool em gel, tinha máscara, tinha produto de limpeza, porque era aquela loucura. E aí, quando a gente chegou em São Roque, também tudo fechado, você via no café da manhã assim, máscara, tudo, né? Muito muito restritivo. Mas o comércio já estava aberto, né? E eu e a Gabriela sempre tivemos o hábito de toda viagem, em todos os lugares, a gente sempre sair de manhã para fazer uma caminhada, para conhecer, né, realmente o local. E saímos num dia, numa quinta-feira, nós saímos com a missão de comprar um adesivo. Falei assim, olha, a gente tinha acabado de trocar o carro, assim, vamos comprar um adesivo da Serra da Canastra. E olha que a gente andou, mas andamos. E São Roque é uma beleza para andar, né? Porque São Roque é uma rampa, né? Só morro. E não achamos o adesivo. Olha só. E aí bateu o start. E a gente sempre precisa prestar muita atenção nessas coisas. Assim, poxa, se um dia a gente viesse para cá, essa linha de lembranças, de souvenirs, poderia ser uma atividade que poderíamos desenvolver. Com certeza. Né? Vamos aproveitar a oportunidade, vamos mostrar alguns Sim, adesivos olha que você legal. tem aqui, ó. Pois é. A gente colocou aqui do O mundo ladinho. canastreiro nasceu da necessidade de um adesivo. A gente tem algumas opções aqui, ó, mas tem uma variedade bem grande dos adesivos dele também. E aí já aproveita e conta pra gente como que é o processo criativo desses... Pois é. Aí, só complementando, o mundo canastreiro de sonho virou necessidade. Em 2022, eu cheguei num momento da minha vida que eu não aguentava mais a minha rotina de trabalho. Consultoria, também trabalhava num projeto de qualificação do governo federal para exportação e dando aula à noite, ou seja, saía de casa todo dia às 6h30 da manhã para chegar às 11 da noite. O corpo arrebentou. O corpo e a mente arrebentou, cansou. E aí, do sonho, né, de morar na canastra, de empreender, virou uma necessidade. Ou eu desenvolvia alguma coisa, ou eu ia sofrer muito, né? E aí, no segundo semestre de 2022, eu comecei a escrever o plano de negócios do mundo canastreiro. E aí foi todo um processo de escrever o plano de negócios, criar o processo de planejamento. O processo criativo veio realmente, assim, poxa, eu preciso criar alguma coisa que a pessoa se identifique e que ela leve para casa e que olhe para esse produto e lembre da Serra da Canastra, né? Seja de um adesivo, seja qualquer souvenir. E aí foi todo um processo de, primeiro, e eu sempre falei para os meus alunos, né? Registro da marca, criação da marca, criação de identidade visual. Contratamos um profissional, um designer, para desenvolver todas as nossas estampas. Foi todo um processo para criação e desenvolvimento de todas as famílias de produtos, desenvolvimento de fornecedores, de material, ou seja, ter todo um planejamento. O mundo canastreiro foi muito planejado, mas muito planejado mesmo. Era um processo que precisava ser feito porque seria a mudança das nossas vidas. Seria a mudança da minha vida, a mudança de vida da Gabriela. Paulo Henrique ainda não existia. E aí, graças a Deus, tudo isso foi construído de uma forma muito consistente e o Mundo Canastreiro iniciou suas atividades no dia 18 de agosto de 2023. Eu até me arrepio de lembrar dessa data. Foi quando nós começamos a fazer as nossas primeiras visitas. E a gente já chegava com... e eu, como sempre trabalhei com melhoria de processos, um capricorniano, né, que gosta tudo do padrão,
eu fui fazer as primeiras visitas, assim, totalmente preparado, né? Com lista Já de pronto preço, para receber um não, para pronto, pra- né? E aí é engraçado porque tem algumas passagens na minha vida. Em um determinado momento da minha vida, eu falei que nunca daria aula. Dei aula há 20 anos. Num outro momento, eu falei assim, eu nunca vou morar em Ribeirão Preto. Morei 13 anos. E eu sempre falei para todo mundo, falei assim, poxa, eu não consigo vender. Eu não sou vendedor. E o que eu faço hoje? Vende. Vendo. E a coisa mais gostosa do mundo canastreiro é fazer as visitas, é conversar com as pessoas. Então, esse foi todo o processo. Que legal. O mundo canastreiro foi muito planejado. O mundo canastreiro, eu acho que foi como um filho, foi muito desejado, né? Foi muito desejado. Mas antes você teve na venda da canastra por várias vezes. Várias vezes. Conversamos, né? Você falou que ia iniciar esse trabalho e a gente apoiou você. Né? Sim. Foi, graças a Deus conseguimos. A gente teve o apoio. Não só da gente, mas eu garanto que outras a pessoas também, né? Mas, a minha família da canastra está aqui, né? graças Não é porque a eu tô Deus. do lado dele, mas eu tenho um prazer enorme de passar aqui quase todos os dias para tomar um Tomar um café. cafezinho. Né? A gente conversa muito, é um amigo muito querido, quase um irmão aqui, graças a Deus. Muito bom. Mas esse planejamento é muito importante, né, Com Ramires? certeza. Com Porque certeza. você transformou em 2 anos, 3 anos, né? Exato. Uma empresa de sucesso. Sim, graças a E Deus. normalmente demora de 5 anos ali para a empresa realmente ter um faturamento legal, ter um desenvolvimento maior. E você conseguiu fazer isso com aquele planejamento lá atrás, que você, né, plantou tudo para poder colher isso em um prazo menor. Exato. Eu sempre, uma das coisas, eu não poderia falhar, né? Eu sempre trabalhei fazendo planejamento para as outras empresas, falando de planejamento para os meus alunos, assim, agora que você vai fazer o seu, você não pode falhar de jeito nenhum, Incrível. né? O mundo canastreiro ainda está num processo de construção. É isso que a gente fala para os jovens de hoje. Eu vou montar um negócio e eu vou ficar rico amanhã. Não, gente. É um recado importante. Completamente, empreender no Brasil é um processo de planejamento, um processo de paciência, um processo de persistência, um processo de perseverança, né? E a gente não pode desistir, Verdade. né? O mundo canastreiro ainda está num processo de crescimento, de amadurecimento, e a gente está no caminho certo. Show. É isso aí. Ô, Marco, e aí, assim, como você se sente que os turistas se emocionam com o que você faz? Como você se sente, assim, ó, que você vê um turista postando um adesivo, ou que seja um imã, uma caneca, ele postando aquilo ali nas redes sociais, e ele realmente comprou, ele gostou do seu produto. Como que você vê isso aí? Como você se sente? É a realização do sonho, né? É o sentimento de que nós estamos fazendo a coisa certa. Quando a gente recebe uma postagem, por exemplo, de alguém que chegou na cidade de São Paulo, que postou uma foto de uma caneca, ou postou a foto de uma sacola, para a gente é uma realização, é como se estivesse falando do nosso filho, né? É o mesmo sentimento. Então, é o sentimento de que, poxa, a gente está no caminho certo, né? Cada produto do mundo canastreiro sempre é muito bem pensado, né? O Ramires é meu consultor, né? Eu falo assim, olha, eu estou pensando em soltar um produto assim, o que você acha? Vamos falar de preço, vamos falar de custo, vamos falar de não sei o quê. Então, é sempre... E uma coisa interessante, eu sempre falei muito isso nas minhas aulas. Quando a gente pergunta para qualquer pessoa qual que é o principal objetivo de uma empresa, todo mundo vai responder o quê? Ter lucro. Não. O principal objetivo de uma empresa é atender a necessidade do seu cliente. Exatamente. O lucro é uma consequência. Então, se o meu produto não é desejado, eu não vou ter lucro. E isso faz todo sentido. Eu preciso despertar esse interesse, eu preciso atender uma necessidade que esse produto vai ser comercializado, esse cliente vai ficar feliz e, consequentemente, vai gerar lucro para a empresa. Eu falo isso também, Marco, porque assim, a gente tem a nossa empresa aqui, né? O nosso empório chama Venda da Canastra, e realmente é isso. A gente procura produtos que o cliente, que vai agradar o cliente, entendeu? Que ele vai sair daqui, ele vem aqui procurar, igualzinho, ele vem procurar um adesivo, mas ele não sabe nem que existe o adesivo aqui na loja do Mundo Canastreiro. Ele vai levar o adesivo, o imã, o chaveiro, o abridor,
vai levar um queijo, vai levar um café. Então, assim, ele vai levar, tem outros artigos que a gente tem aqui na loja, né? Então, assim, realmente é isso. A gente procurou aqui no nosso negócio também produtos que o turista, que a pessoa vem aqui na nossa região e vai procurar, e ele vai levar e vai ficar satisfeito. Então é isso aí que a gente tem que, Vai realmente, é levar nesse caminho mesmo. um pedacinho da cidade, da região da com ele, Canastra, sabe? exato. Isso aí. Minha família de fora, toda vez que eles vêm, eles passam aqui no Empório e levam alguma coisa para presentear as pessoas que não vieram aqui ainda. Eu acho isso muito legal. Então, essa era uma das grandes preocupações da gente. E eu sempre falo que o mundo canastreiro ele não comercializa lembrancinha. Uhum. O mundo canastreiro comercializa presentes. Por quê? A gente teve todo um cuidado, além de desenvolvimento do produto, desenvolvimento das embalagens. Eu e a Gabriela embalamos cada produto, eles são embalados um a um. Então, é como se a gente estivesse colocando a nossa vida, né, nesses produtos. Vamos Se você pegar, alguns aqui? por exemplo, aqui, ó. Opa. Nós temos... Pode mostrar, gente. Ó, abridores, chaveiros e imãs de geladeira. Olha o cuidado que a gente teve com todas as embalagens. Isso é muito importante, Marco. Não, A a embalagem, apresentação do a apresentação, produto. isso é muito a apresentação importante. do produto. É um cuidado Não, mesmo, é né? isso mesmo. Exato. Como você vai levar para a pessoa já é um presente, Já é um a presente, embalagem, já está exato. embaladinho. É muito, muito bacana mesmo. E a Faz gente toda chegou... a São de diferença. muita qualidade, né? Sim. Sim. É realmente peças de qualidade que a pessoa vai ter como lembrança mesmo. Ele vai poder usar e é um produto que não vai estragar fácil, não é um produto que... Então é assim, ele vai ter o seu produto estampado no carro, na chave da sua casa, no imã na geladeira, para abrir a sua cerveja, para tomar a sua cachaça, ou para suas coleções particulares. Isso, né? tem muitos Então, que colecionam. Exato. Isso mesmo. Né? Tem gente que chega e fala, nossa, tá faltando só para mim o tamanduá aqui, para eu poder colecionar. E é legal que exato, são, né, é. típicos mesmo, Exato, né? Muito né? incrível. E a gente, nós queríamos realmente representar a canastra. Né? Muito legal. E vocês estão conseguindo. Graças a Deus. Se fosse dar uma dica para quem está começando a empreender com toda essa bagagem que você tem, qual a dica que você daria? Planejamento. Planejamento. E perseverança. Isso é o essencial para quem quer começar. Eu sempre disse o seguinte: quando você demanda um tempo para o planejamento, a sua execução vai ser muito mais simples, vai ser muito mais suave. Não que ela vai ser menos difícil, ela é difícil, mas você consegue ter uma visibilidade melhor daquilo que vai acontecer e do que está acontecendo. Vai se tornar mais leve, Vai né? se tornar mais leve. Então, é assim, planejamento e perseverança. Um negócio não se cria da noite para o dia. A gente está vivendo num mundo muito ansioso, né? Exato. Quer as coisas para ontem, quer que a empresa dê lucro em 3, 4 meses. E não Não é assim é que as assim. coisas funcionam, Não é né? assim. Tem todo um processo. Então mesmo. precisa de um planejamento. O planejamento da empresa, precisa de um planejamento financeiro, Uhum. precisa de... Ou seja, precisa planejar. Show, muito bacana. Ô, Marco, e uma outra pergunta para você aqui, ó. Qual o souvenir mais diferente ou inusitado que você criou ou que você pensa ainda em criar? Você tem algum que você pode falar, que às vezes vai ser um inusitado, fala, nossa, esse aqui é o diferencial, sei lá, deu trabalho para criar. Tem algum que você pensa ainda em criar ou você já tem, pode falar? Spoiler. Já Não, está na forma aí criando, já pode... Existe uma gama muito grande, né? Todos os nossos produtos, né? Nós temos hoje quase 11 famílias de produtos, né? Se a gente pegar adesivo, abridores, bottoms, chaveiro, copo, descanso, imã, mochila, sacola, né? São 11 famílias. Só cortando você, assim, mas hoje você criou, você tem, são 4, 5 bichinhos, né? Quantos que são? São 6 estampas. 6 estampas. 6 estampas. Cascadanta, lobo-guará, pato mergulhão, siriema, tamanduá e tatu-canastra. São 6 estampas. As 6 estampas não estão em todas as famílias, né? Mas são 6 estampas. Um sucesso recente foi o Jogo da Memória, né? E assim, nenhuma marca na Serra da Canastra nunca pensou nas crianças. A gente tem o quebra-cabeça e tem o Jogo da Memória. Nós temos a vontade de também, num futuro,
começar com confecção, mas isso ainda é um futuro um pouco mais distante. Uma linha de bonés, uma linha de E camisetas. as mochilinhas também foi um sucesso, né? As mochilinhas são um sucesso também. Né? Assim, o pessoal, a gente já vê o pessoal na trilha já usando as nossas mochilinhas. Você vê um pontinho laranja na serra, é uma mochilinha do mundo canastro. Né? Nossa senhora! E ainda e as pessoas comentam, né? Aham. Falo assim, não, isso é uma sensação super, super bacana. Que legal. Então a gente tem alguns projetos ainda de souvenir e a gente sempre está atento ao que tem de novidade, não só no Brasil, mas lá fora. A gente sempre está pesquisando, ou seja, surgiu uma ideia, eu tô aqui na Venda da Canastra para trocar uma ideia com o Ramires para fazer um piloto. Bacana Bom, tá demais. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando do Marco como pessoa mesmo, a gente sabe que você gosta muito de passear na nossa região, né? Tem algum lugar favorito, assim, que você indica pro pessoal? Até que você é pai de pet, né? Sim, sou pai de pet. Tem um Golden que Isso. gosta muito de água e tudo mais. Aonde que é um lugar que você pode indicar pro pessoal, que pode conhecer, que pode levar também o seu pet, que seria bem legal? O Paulo Henrique é danado, né? E, assim, ele gosta da gente não só de levá-lo nas... Mas assim, em cima da pergunta dela, fazendo. Tem cachoeiras, tem pontos turísticos na nossa região que recebem o pet? Sim. Inclusive nós tivemos, esse final de semana a gente esteve lá na Cachoeira Escondida, o Paulo Henrique aproveitou muito. Tivemos aqui no complexo da Capitinga no Tio Júlio, né? O Paulo Henrique já chama o Júlio de Tio Júlio já. Né? Nós temos também ali pro lado de Capitólio, a gente tem o Vale das Cachoeiras, Legal, a gente tem lá do Tiago, do Pé da Serra, né? Do Tiago. O Paulo Henrique já conhece muita coisa aqui na Serra da Canastra. Tem esse pessoal que recebe os animais, né? E aí, assim, o Marco como pessoa, é muito complicado você fazer essa pergunta para mim, porque eu posso magoar muita gente, viu, Jéssica? Mas é assim, a canastra, ela é muito, não diversificada, mas a canastra, se a gente for contar tudo, a canastra mora no meu coração, né? Não é à toa que nós viemos morar aqui. E a gente escolheu essa terra para passar o resto dos nossos dias. Então é assim, é que nem eu estava comentando com a Gabriela, falei assim, nós vamos viajar. Nós vamos para onde? Vamos conhecer o lado oeste da Serra da Canastra. Viaja por aqui mesmo, para você ver o tanto que a gente gosta. Mas então, acolhedor, eu não consigo elencar assim, nossa, tem um lugar que você... Não, é a Serra da Canastra. Para a gente é a Serra da Canastra. Perfeito. Eu vou fazer outra pergunta, assim, ô Marco. Eu falo assim, a nossa região, eu não vejo muito hoje, não mudando de assunto, não, mas assim, para quem tem uma deficiência, por exemplo, visual, você que anda mais nas cachoeiras ou que viaja a serra aí bastante com seus produtos, mas você enxerga assim que os nossos pontos turísticos, por exemplo, ele tem acesso a um cadeirante, a uma pessoa que tem dificuldade visual, alguma coisa desse tipo. Você enxerga isso? Você tem esse aí na nossa região? Não. Mas isso não é uma crítica, tá? Não. Eu acho que a Serra da Canastra como um todo, e não vou elencar um município ou outro município, eu for falando de Serra da Canastra, ela ainda está passando por um estágio de desenvolvimento. Sim. Eu não estou falando se ela está atrasada, se está adiantada. Sim. Não, eu estou falando que ela está passando por um processo de desenvolvimento. E isso também estamos falando nos aspectos de inclusão. Né? Eu já conheço, né, diversos pontos, complexos turísticos, atrativos turísticos, restaurantes que já possuem ou já iniciaram esse processo de inclusão, de construção de rampas de acesso, de pontes de acesso e até de tapetes, né, aqueles tapetes com codificação para deficientes visuais. Então, eu acho que está no processo correto. Perfeito. Né? Já iniciou esse processo e os empresários da região já estão cientes de que precisam fazer isso. Porque eu falo assim, Marco, o nosso Brasil ele está caminhando para um país de velhice. Sim. Né?
estão se criando poucos filhos, né? Então estamos caminhando para um país de velhice, né? Que cada vez mais velhos vão estar se... E a nossa região, daqui a pouco, se não se criar uma cachoeiras com atrativos à acessibilidade, não vai conseguir. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Como o processo de construção, né, e desenvolvimento do mundo canasteiro tem muito a participação dos nossos parceiros, a gente consegue identificar também o perfil do turista que vem para cá. E esse perfil da terceira idade só aumenta. Só aumenta, Só aumenta, né? Eu converso, por exemplo, a Raquel da Queijaria Santiago. Ela fala assim, ixi, as minhas velhinhas vêm aqui, mas compra bastante, um perfil de turista. E aí você consegue escutar isso de outros parceiros, né? Então, quando a gente fala da acessibilidade do deficiente físico, do deficiente visual, a gente tem essa questão muito importante também da terceira idade. Com certeza. Né? E tem aumentado demais o fluxo desse turista aqui Além na Serra. de turista, eles estão vindo morar, né? Na Sim, região também. sim. Estão vindo para se a gente, aposentar e ficar mais tranquilos na cidade. Porque a gente aqui, quando o pessoal vem pedir alguma informação aqui na loja, por exemplo, né, de passeio, disso, aí ele fala assim, não, mas porque minha esposa não pode ser um local que tem que fazer caminhada, porque minha esposa ou eu não consigo andar, tem problema de saúde, de joelho ou qualquer outra coisa. Ou já é de idoso também, nós não queremos andar. Então, assim, aí a gente fica sem saber aonde a gente pode estar indicando. Porque, assim, você vai indicar numa, não, tem que caminhar, tem outro, tem que fazer isso, tem outro, tem uma subida, tem outro, tem descida. Então, assim, né, realmente é bem complicado. Fica até um recado, né, pro pessoal que tá assistindo a gente, se souberem de lugares que tem essa acessibilidade, deixar pra gente pra poder fazer essas indicações, exato, né? Com certeza. Perfeito, é bem legal. perfeito. Né? Porque, isso é assim, importante. eu já tive esse problema, meu sogro e minha sogra já estiveram aqui visitando, e eu já consegui lugares de eu colocar os dois no pé da cachoeira. Olha aí, que né? legal. Porque o acesso foi muito facilitado com essa preocupação com o atrativo de Eu acho que isso é importante hoje. Muito o pessoal importante. pensar muito nisso aí, Sim. porque realmente o turismo na nossa região da Canastra, como um todo, está crescendo bastante, está vindo muita gente para cá procurando e a gente precisa ter dar esse conforto, dar esse apoio para esse pessoal e chegar. O turismo em Minas Gerais, de um modo geral, ele cresce de 30% a 35% a mais do que a média nacional. E a nossa região, se não me engano, 2022 ou 2023, Capitólio foi o segundo destino mais visitado no Brasil. Isso. É muita gente. É muita gente. Né? Não, a gente viu nesse feriado passado aí de Páscoa aqui na nossa Exato. na Canastra como um todo, não só no Glória, mas Foi um feriado que deu mais gente passou. do que o Réveillon. Não, você tá doido, muita gente. E o legal é que abre uma oportunidade para quem não é daqui ou é daqui para empreender. E eu até queria que você deixasse um recado pro pessoal que ama Canastra e quer vir para cá empreender, sabe? E ainda existem demandas, né, que precisam ser atendidas, não é? Desde hospedagem, né, em feriados prolongados, nós não temos a quantidade de leitos disponíveis para atender todas as pessoas, mas nós, assim, infelizmente, nós ainda temos um problema crítico em relação à mão de obra. Isso. Né? Eu sempre falo o seguinte: o turismo só é bom para uma cidade quando a população consegue identificar de que o turismo é bom para eles também. Isso é muito importante. Por quê? Às vezes um comerciante fala o seguinte: mas o turista vem aqui e não compra na minha loja. Tudo bem, o turista não compra, mas aquelas outras 5 pessoas que trabalham no turismo vão poder comprar na sua loja. Né? Indiretamente é atingido, Exato. Né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a população da cidade precisa entender que o turismo é bom. Né? Segundo, precisa ter uma mudança de consciência de que o turismo ele demanda uma mão de obra não para segunda a sexta, mas ele necessita de uma mão de obra para trabalhar às vezes de quarta a segunda, de quinta a terça. Isso mesmo. Né? E que isso não interfere em nada na nossa vida. Né? Quebra esse paradigma, né? Essa crença de que tem que trabalhar de segunda a sexta e eu tenho que trabalhar de sábado e domingo. Verdade. Então, assim, existem bons postos de trabalho, existe uma remuneração muito boa que infelizmente ainda não é atendida. Né? Então, assim, um dos recados, quer vir empreender,
tem muita demanda ainda. Tem muita. muita demanda. Mas precisa ser realizado um trabalho de qualidade, precisa ser feito com planejamento e o aproveitamento de mão de obra. Isso. Marco, então a gente quer agradecer você aí por você ter vindo atendido nosso convite, tá? E assim, estamos aqui de portas abertas também para te receber. Qualquer sugestão que você tiver também pode trazer para a gente aqui. E o Papo Canastra, pessoal, ó, tá começando agora, tem muito que crescer. O Marco já falou aí que nós temos que planejar. Então esse é um podcast que tem muito a crescer. Esse é o primeiro de muitos que vem por aí. E tem muita gente boa vindo por aí para poder falar com vocês aqui, tá bom? Bater um papinho legal com nós aqui. Então é isso aí, Jéssica. Marco, muito obrigada, viu? Pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente, né? Isso, Foi também. uma honra você ser o primeiro entrevistado nosso, ainda mais por essa familiaridade com o Ramires, né? A gente fica mais à vontade, isso foi incrível. Então, como o Ramires falou, esse foi só o primeiro podcast, tem muita coisa rolando. Ele foi criado para fomentar a nossa região, fomentar o turismo, né? Fazer todo mundo entender que o turismo é sim bom, que ele traz renda para a nossa cidade, que ele traz renda para a nossa região, diretamente ou indiretamente. E para começar ali no empreendedorismo, a gente tem um planejamento primordial, igual você falou. E esse é um empreendimento que está começando, né? Que foi muito pensado e planejado. E eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo compartilhar esse podcast com um amigo, seguir as nossas redes sociais e deixar um comentário aqui se você gostou, para que a gente possa fazer os próximos, né, Ramires? É isso aí, Jéssica. Muito obrigado, obrigada, viu? Pela parceria. Obrigada, Valeu, foi Marcão. incrível. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada.